A Café FM apresenta Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Fala sério. Aqui na Café FM. 10h07. Bom dia para você que está aí com o rádio ligado, sintonizado com a gente nessa manhã de quarta-feira, 7 de junho, o ano é 2023. Nosso Fala Sério de hoje, trazendo aqui o seu Carlos Henrique Bernardes, chefe do Parque Nacional do Caparaó, para um bate-papo sobre o meio ambiente no entorno do Caparaó, né, aqui no Parque Nacional do Caparaó. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente no dia 5 de junho. Foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Neste ano, a Organização das Nações Unidas, a ONU, escolheu a poluição plástica como tema central para a discussão. O motivo principal que impulsionou a escolha do tema foi os dados resultantes da produção de mais de 400 milhões de toneladas de material por ano. Defende a construção de um futuro mais limpo, saudável e sustentável. Dos 400 milhões de toneladas de material produzida por ano, 1/3 é usado apenas em uma vez e diariamente é despejado nos oceanos, rios e lagos. A carga despejada consta no quantitativo de poluição equivalente a 2.000 caminhões de lixo cheios. Que coisa, hein, Carlos? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Café FM para falar para a gente, trazer esse tema tão importante. Ok, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder realmente destacar esse dia tão importante, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, para a gente trazer informações relevantes aí para as pessoas. Pois é, já falamos aqui, a quantidade de lixo, né, muito grande, e a gente tem que mudar isso. Carlos, diante desse cenário, queria que você falasse para a gente quais são os problemas que afetam o meio ambiente aqui em nossa região, né? Como podemos contribuir com o meio ambiente. A gente vê muitas coisas na televisão, né? Aí acontece para lá, aqui não acontece, né, Carlos? Na verdade, em todos os lugares, né, cada um com seus problemas, né? Pois é. E cada um também buscando as suas soluções. Eu vou, né, quase sempre me ater mais ao Parque Nacional do Caparaó, que é a área onde a gente trabalha, né? E o que a gente pode colocar de problemas ou desafios ambientais que nós temos, né? Especificamente relacionado ao Parque Nacional do Caparaó, nós ainda temos algumas questões relacionadas com a caça de animais silvestres em algumas regiões. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Algumas pessoas ainda acham que isso é uma atividade de lazer, né? Destruir a vida animal, né? Que o parque busca preservar, nossa fauna selvagem. Temos também questão, algumas épocas do ano especialmente, do corte da palmeira jussara para extrair o palmito, que depois é comercializado, né? Somente época da Semana Santa. A palmeira jussara, uma vez cortada, né, ela morre, né? Ela não produz mais, e os frutos dela são muito importantes para a fauna, né? Para as aves, pássaros. Quando os frutos caem no chão, aí nós temos vários animais que consomem, né? As pacas, porcos do mato, roedores, né? Tem essas duas questões. Inclusive, nós fazemos operações de fiscalização para combater, né, essas duas infrações ambientais, esses dois tipos de danos que ocorrem ao parque. Temos uma questão que envolve o que a gente chama de passivo da regularização fundiária do parque. O que quer dizer isso? O parque ainda não foi todo adquirido pelo governo federal, pela União, né? O parque tem 31.800 hectares, 853 para ser mais exato, e ainda não foi todas as propriedades adquiridas. Muitas ainda estão com o processo de indenização em aberto, né? Tramitando. Então, enquanto isso, o proprietário rural, que está localizado dentro do parque, ele precisa sobreviver com sua família, né? Exercer suas atividades. Então, a gente busca sempre trabalhar amigavelmente com eles, né? Porque eles acabam tendo mais restrições ambientais do que eles podem ou não fazer, né? E às vezes o proprietário, em vez de nos procurar para conversar, para pedir as autorizações, né, ele faz sem, e acaba causando dano ambiental, como assoreamento, desmate, né,
de vegetação nativa e várias outras ações que podem impactar o meio ambiente que a gente quer preservar dentro da área do Parque Nacional, né? E qual a importância do Parque Nacional para a sociedade? Olha, é importante destacar que o parque ele vai muito além do Pico da Bandeira, né? Então, é isso que eu estou pensando aqui, para você esclarecer para a população, para aqueles que nos ouvem em outras cidades, em outros estados, e aqueles que ouvem o rádio aqui próximo. Sempre falo para você aí no entorno do Parque Nacional do Caparaó, né? O Parque Nacional do Caparaó seria ali de porteira fechada, as duas de porteira a porteira, com demarcação, ou explica para as pessoas, o Parque Nacional é isso, é Espera Freeze, é todas as cidades em volta, é isso? Explica para a população. Tá, o Parque Nacional do Caparaó, como todos os parques nacionais do Brasil, né, ele tem limitações geográficas, né, georreferenciadas, com coordenadas geográficas. Então ele tem um limite, que a partir daquele momento é parque, fora desse limite não é parque mais, né? Então, dentro dos limites do parque, nós temos uma área de 31.853 hectares, abrangendo 2 estados, né, cerca de 80% do parque está no Espírito Santo, e aí aproximadamente 20% em Minas Gerais, e abrange 9 municípios. 5 municípios no Espírito Santo e 4 municípios mineiros, né, que têm parte dos seus territórios dentro do Parque Nacional do Caparaó. Obviamente, a gente tem um entorno, né, do parque ali, que tudo é região do Caparaó também, né? Então a gente pode dizer que assim, o Parque Nacional do Caparaó está inserido na região do Caparaó, né? Mas não abrange tudo, né? Fala da importância do parque para a sociedade. Sim, o parque, né, além, né, dessa questão dos picos, né, é um parque de montanha, de floresta e de montanha. Ele é um maciço montanhoso, famoso no Brasil inteiro por ter o terceiro pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Bandeira, né, com quase 3.000 metros de altitude. E realmente é deslumbrante a paisagem, né? Quem vai lá em cima, né, como já tive a oportunidade de ir, você fica acima das nuvens e você tem uma visão espetacular de uma ampla paisagem bonita. Então, o pessoal às vezes gosta de subir, né, para ver o pôr do sol ou o nascer do sol, né, que é espetacular visto lá de cima. Nessa época do ano agora, períodos de maio até agosto, mas especialmente junho e julho, né, nós temos temperaturas negativas frequentes nas partes mais altas, né? Então, quando o orvalho chega a congelar nas áreas de acampamento. Mas o Parque Nacional é muito mais do que apenas o Pico da Bandeira, do que os picos, né? Nós temos uma importante biodiversidade, né? Ou seja, espécies da fauna e da flora, muitas delas endêmicas, ou seja, só existem aqui na região do Caparaó, e muitas também ameaçadas de extinção, ou seja, elas estão com a população diminuindo ano a ano, e que são preservadas dentro do Parque Nacional. Então, eu vou destacar, por exemplo, uma da fauna, que é o macaco muriqui, que é o maior macaco das Américas, e no caso o muriqui do norte, e possivelmente a maior população mundial da espécie está abrigada e protegida nas matas do Parque Nacional do Caparaó. Aqui do nosso lado. Aqui do nosso lado, exatamente. Vem pesquisadores do mundo inteiro para, né, para observar esse animal tão importante para o ecossistema, inclusive, né, porque ele consome folhas, frutos, ajuda a disseminar sementes, né, assim como outras espécies da fauna. E destacando na flora, além das muitas espécies, das dezenas de espécies de orquídeas, bromélias, as espécies dos campos de altitude, porque aqui além da mata nós temos o campo de altitude, com espécies herbáceas, de bambus, raros e endêmicos do Caparaó. Mas eu gostaria de destacar o xaxim, que é uma samambaia gigante, que antigamente foi muito explorada para fazer os vasos de xaxim, que as donas de casa usavam muito, né, para colocar plantas, orquídeas. Hoje já é proibido há alguns anos, né? E o Parque Caparaó abriga uma pequena população do xaxim, nativo ainda. Eu mesmo, que já trabalhei em outros estados, né, o ICMBio é um órgão federal, então eu já passei em outros parques, inclusive. A primeira vez que eu fui ver o xaxim na natureza foi nas matas do Parque do Caparaó, de tão rara que é a espécie hoje em dia, né? Então, assim, ele tem esse papel muito importante de ser um abrigo para várias espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Além disso, ele contribui com os chamados serviços ecossistêmicos, ou seja, dando um exemplo, né, o microclima que a mata do parque e a altitude do parque cria para a região, ele favorece muito os cafés especiais do Caparaó, conhecidos no Brasil inteiro. Os próprios produtores sabem disso, né? Se não fossem as matas preservadas dentro do parque, talvez a gente não teria esse café especial que nós temos aqui, né? Outro serviço ecossistêmico importante são os recursos hídricos, né?
as nascentes da região do Caparaó nascem quase todas dentro do parque. Então nós entregamos água limpa, pura, para a população do entorno, né? Então é um serviço ecossistêmico importantíssimo e que, se não fosse a preservação das matas, né, de tudo que existe dentro do parque, isso não estaria acontecendo. Então, com prejuízo para a sociedade. Então o parque é muito... E claro, né, não podemos deixar de destacar o turismo, né? O parque recebeu ano passado mais de 80 mil visitantes, entre as duas portarias, né, de Pedra Menina, no Espírito Santo, e de Alto Caparaó. Esse ano a gente estima que vamos chegar nos 100 mil visitantes. E tudo isso movimenta a economia regional, né? Porque o turista vem, ele vai ficar hospedado numa pousada, num hotel, ele vai consumir no restaurante, ele vai comprar os cafés especiais para si, para levar para familiares e amigos, né? Ele contrata um guia, às vezes, um condutor. Então tem toda uma cadeia econômica que é movimentada pelo Parque Nacional na questão do turismo. Isso é importante, né? E as pessoas têm que valorizar mais isso. Nós aqui, né, da região, muitos ainda não sabem o potencial que temos, que somos no mundo inteiro, né? Então, as pessoas têm que dar mais credibilidade também o que está acontecendo, né, na nossa região, entender e poder participar e até mesmo explorar no bom sentido, né? A gente fala muito, pessoal que trabalha manualmente, fugiu a palavra certa aqui, mas tem muitas formas de ganhar dinheiro com esse turismo, né, de forma legal e bem feita. De janeiro a março deste ano, Carlos, as multas por desmatamento e outras infrações contra a flora da Amazônia aumentaram 219% em relação à média para o mesmo período nos 4 anos anteriores. Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, na sua opinião, essa atitude pode melhorar a situação do meio ambiente no Brasil? Olha, eu gosto de dizer que isso tudo é um combo, né? São várias ações que vão resultar lá na frente na preservação ambiental, né? Se as multas nos últimos 4 anos foram lá embaixo, em compensação, como resultado do desmatamento da Amazônia explodiu. Desmatamento, garimpo ilegal, né? Então não dá para abrir mão da fiscalização. Ela é uma ferramenta necessária, né? Gostaríamos que não fosse necessária, mas ela é. A gente sabe que temos aí sempre aquela parcela da população que só respeita as leis se, né, souber que houver uma consequência legal, penal, né, para atos lesivos, né, à sociedade e ao meio ambiente. Lá do outro, nós também temos que incentivar e orientar a população, principalmente a população da área rural, que lida diretamente com os recursos naturais, o solo, as águas, as florestas, a fauna, o peixe, né, para fazer um uso sustentável desses recursos, porque é de interesse de toda a sociedade, né? Não adianta o proprietário, por exemplo, desmatar toda a sua propriedade, todos os proprietários de uma região fizerem a mesma coisa, e depois nós vamos ter consequências como a falta de água, que vai afetar a cidade, o assoreamento, né, com deslizamento de terra, sedimento chegando no rio, né? Vai afetar o clima, vai afetar inclusive a produção agropecuária, né? Como nós já temos exemplos disso em várias regiões do Brasil e do mundo. Então a gente tem que ter, por um lado, a fiscalização, né, para inibir aquele que só vai respeitar se ele souber que tem a fiscalização e a consequência penal e legal para seus atos, mas ao mesmo tempo a parcela da população que é ordeira, que quer fazer o melhor, que quer respeitar as leis do país, essa lei tem que ser incentivada com orientação, inclusive com financiamento público para projetos sustentáveis, né, com orientação técnica e os mecanismos previstos em lei aí nas políticas públicas, né, com esse objetivo. Carlos, privatização e concessão de alguns parques são assuntos que estão no centro dos debates políticos e econômicos. O governo, sociedade, empresários e trabalhadores discutem quais as melhores formas e melhores modelos para se gerir bens públicos. O assunto sobre a concessão de serviço do Parque Nacional do Caparaó confunde e divide opiniões. Fale para nós sobre essa situação. Excelente questão, né? Uma oportunidade para podermos esclarecer melhor isso, um assunto relativamente polêmico. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer que não existe privatização de parques nacionais, né? O que existe é a concessão, como você colocou, e infelizmente, às vezes, alguns veículos de mídia têm usado essa palavra privatização, que gera uma confusão, né? Que acha que o parque
que um parque nacional vai ser entregue para um empresário, né, para iniciativa privada e sair do governo, né, do controle do poder público. Não. O que acontece é o poder público concede a prestação dos serviços de apoio ao visitante, de apoio à visitação no Parque Nacional. Então, obviamente, ele vai cobrar, né, do visitante valores, taxas, né, mas ele vai ter a obrigação de cuidar das infraestruturas, sanitários, trilhas, sinalização, ter pessoas para atender o visitante da melhor maneira possível, e tudo do início ao fim fiscalizados pelo órgão ambiental que faz a gestão dos parques nacionais. No caso, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Então, ele não vai poder colocar uma placa, né, uma vez feita a concessão, a entidade privada não vai poder colocar uma placa sem a nossa autorização, né? E isso é bom para o órgão gestor, porque eles têm recursos, né, de forma mais fácil, mais efetiva, para fazer todas as mudanças, as adequações necessárias para que o turista, o visitante, tenha a melhor experiência possível quando, né, em visitação ao Parque Nacional. E, ao mesmo tempo, libera o tempo da equipe que faz a gestão do parque para cuidar de outras coisas essenciais também, né, como combate ao incêndio, né, fogo, a fiscalização ambiental, né, a regularização fundiária, que está pendente ainda, e várias outras ações necessárias à administração de um parque nacional. Então, eu vejo isso como uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público para para aprimorar a gestão do Parque Nacional, oferecendo o melhor serviço possível para a sociedade e para o visitante. Se for pelo bem de todos, em comum acordo, né, então, que seja feita. Observamos que frequentemente são realizados mutirões de limpeza na estrada Parque do Lado Capixaba e também contribui na recuperação da estrada interna do parque. Isso confirma a força dos moradores da região que se mobilizam e se organizam em mutirões para resolver problemas, juntamente com a ajuda das prefeituras da região. Essas iniciativas seriam a solução para a preservação do parque, já que dificilmente podemos contar com as obras dos governos estadual e federal. Falta mão de obra de funcionários do parque, por isso a necessidade de processo seletivo para contratação de agentes temporários ambientais? Isso aí são várias questões, né, que você colocou. Vou tentar ser o mais conciso possível, né. Nós temos muita limitação de recursos financeiros, humanos e materiais para fazer a gestão, né. Por exemplo, há 30 anos atrás, a equipe de servidores eram mais de 20 servidores. Hoje nós estamos em 5, né, para fazer o mesmo trabalho. Lembrando que há 20, 30 anos atrás, a quantidade de visitantes era muito menor do que temos hoje. Então, a gente vem vindo aí num aumento progressivo anual do número de visitantes, né, o que é ótimo, mas, por outro lado, a gente vem perdendo servidores sem que seja reposto esses servidores aí para ajudar para poder fazer a administração, né. E também temos limitações de recursos financeiros e materiais. Então, nesse sentido, qualquer apoio que a gente recebe com muita satisfação, seja das prefeituras municipais, né, que estão no entorno do parque, seja da sociedade civil organizada, das associações, né, como aconteceu recentemente, associações aqui do lado de Pedra Menina, né, de produtores, de moradores, com o apoio da Prefeitura Municipal de Espera Feliz, ajudaram a arrumar a estrada de acesso que realmente estava bem precária, né. A gente tem algumas questões muito interessantes, por exemplo, que acontece em vários parques nacionais, né? Por exemplo, nós temos um trator, mas não temos um operador para o trator. Então, a gente fica dependendo do apoio das prefeituras em ceder um operador da equipe, né? Porque para operar um trator você tem que ser uma pessoa capacitada e preparada para isso, né? Para poder operar o nosso trator, né? Inclusive, nós trouxemos ele de Alto Caparaó para Pedra Menina para dar uma manutenção na estrada daqui que estava em condições. É uma estrada de Pedra Menina, naturalmente ela já fica em condições piores que a de Alto Caparaó, porque ela vai em altitudes maiores, ela é um trecho maior, ela tem trechos com muita rocha, então ela tem uma manutenção mais difícil para a gente. E aí esse apoio, tanto da população como da prefeitura, nos ajuda muito, né? E aí a segunda parte é a questão dos ATAs, né? Os agentes temporários ambientais, ATAs, foi um mecanismo criado para poder ajudar a suprir parte da falta de mão de obra que nós temos, né, com as devidas limitações, né. Ele não vai substituir um servidor técnico, né, que somos nós 5, que fazemos a administração de fato, mas eles ajudam de forma operacional na administração da unidade. Então foi feita agora, inclusive,
terminou recentemente o processo de seleção de brigadistas. Nós temos 18 vagas, né? Isso aí todo ano é aberto. São contratados temporariamente por 6 meses, no período crítico, seco do ano, onde pode ocorrer incêndios, né? Então isso daí já todo ano tem. E agora nós também temos nas portarias os ATAs, né? Antes eram contratos terceirizados, eram empresas terceirizadas que prestavam serviço de porteiros. O governo federal em algum momento cortou isso e aí substituiu pela contratação de ATAs, né? Para ficar nas portarias. É assim, a grosso modo, entre aspas, é como se fosse um brigadista que fica ali na portaria, tomando conta. A verdade é essa, né? Só que ele tem funções específicas. E esses contratos, eles têm uma limitação, que o governo não pode contratar por um período muito grande, né? Então, os contratos sempre são temporários, para não gerar vínculo empregatício. Então, a legislação proíbe isso. No caso, nós temos 5 contratos que vão vencer agora, daqui 2 meses. Aliás, esse mês de junho, né? Então, a partir de julho, já não teria 5 ATAs nas portarias, 5 porteiros. Então, a gente lançou esse edital para contratar pessoas para repor essas vagas, né, que sairão. Então, é esse contrato. Até posso, né, pedir licença aqui fazer uma pequena divulgação. Qualquer um pode se inscrever, ou isso. No caso seria uma pessoa mais... Então, o edital está aberto. Até dia 15 de junho estamos aceitando inscrições para as pessoas que queiram trabalhar nas portarias do Parque Nacional do Caparaó. Em Pedra Menina, nós temos 3 vagas e em Alto Caparaó nós temos 2. E vamos contratar um 6º que seria o ferista, para cobrir as férias dos demais. Então, são 6 vagas para contratos de 2 anos, podendo ser prorrogados por mais um, ou seja, podem chegar a 3 anos. E aí a gente orienta a entrar em contato, né, com a administração do parque, então, né, pelo telefone, ou pelo e-mail parnacaparaó@icmbio.gov.br, solicitando informações, ou melhor ainda, procure diretamente nas portarias, lá tem folhetos, material lá com as instruções para as pessoas que tiverem interesse em fazer essa inscrição, né? As inscrições estão abertas até 15 de junho. Né? Uma ótima oportunidade. Excelente oportunidade. São 2 anos, podendo ser prorrogados mais um. Então, 3 anos de trabalho em um parque nacional, né? Que é uma experiência sempre muito interessante. E até por conversa que eu tenho com alguns brigadistas, eles falam, né, que quando eles saem do parque, muitas outras oportunidades de emprego eles tiveram, porque no currículo deles constava esse tempo de trabalho para o Parque Nacional do Caparaó. Eu imagino que seja muito bacana, muito legal trabalhar na portaria do parque, né? Seria uma experiência bem interessante, né? Legal. Você falou aí nós falamos das estradas, né? Na verdade ali são 2, né? A estrada de Dores do Rio Preto, Pedra Menina, e a estrada de Espera Feliz, ali no caso são limpeza dupla, né? Na subida para o Parque Nacional aqui do nosso lado aqui, são 2 estradas, né? Tem do lado de lá, do Espírito Santo, do lado de cá do Rio, que é Espera Feliz, que é Minas. Na verdade, sim, a gente tem a portaria de Pedra Menina, e aí temos uma estrada única de 12 quilômetros, que dá acesso aos 2 acampamentos que nós temos, a Macieira e a Casa Queimada, e essa estrada passa por vários municípios. No caso você já está falando da portaria para cima, né? Que é a estrada que precisa de manutenção. Porque até na portaria é tudo calçado, né? Com tijolo, né? Então é tranquilo. Tem muita coisa ali nessas estradas, né? Que todo mundo tem acesso, né? Para chegar à portaria, que precisam ser feitas. Tem barrancos caindo, e isso também devidamente a obras que estão sendo feitas, acaba prejudicando. As estradas estão fora do parque, né? Já seria o poder público municipal estadual, estradas, né? Você falou então, já é dentro da portaria para frente. Isso. Né? Esse mutirão foi feito nessa estrada, né? Que é da portaria para dentro. Né? Carlos, tem uma taxa que é cobrada, né? Para as pessoas entrarem no parque. Não existe essa taxa? Então, essa é uma dúvida que a gente vê o pessoal. Na verdade, já tem alguns anos que não é cobrada nenhuma taxa de entrada para acessar o Parque Nacional do Caparaó. Já temos alguns anos que não é cobrada. Houve uma época que era cobrado, e aí o pessoal do entorno tinha um desconto, né? Mas já há alguns anos não é cobrado de ninguém taxa para acessar o Parque Nacional. É porque eu ia te perguntar, né? Essas taxas arrecadadas, elas são usadas para a manutenção do parque, né? Na época, no caso, né? Seria, e hoje como é feito a manutenção do parque? Então, a gente recebe recursos diretamente do governo federal, né, da União, via Ministério do Meio Ambiente, mas, como eu já falei antes, esses recursos são limitados, né, a gente tem aí uma frota de veículos para serem mantidos, a gente tem
instalações, né, prediais, estradas, sinalizações, trilhas, né, para serem mantidos banheiros sanitários, né. E assim, realmente a gente entende que o aporte financeiro não é suficiente, né. Na época que se cobrava a entrada, pela legislação, o correto seria uma parte do arrecadado voltar para a unidade, né? Mas geralmente todo que é cobrado a gente tem que depositar numa conta única da União e acaba, né, entrando, se misturando, vamos dizer assim, com o recurso da União como um todo, né? De todos os órgãos e entidades, né? Entrou 1 milhão lá, não volta 1 milhão para Não, com certeza não volta, né? Infelizmente. Pois é. Hoje, se a pessoa quiser chegar lá agora, lá para subir o pico, como é que ela chega lá agora e entra ou tem agendamento? Sim, para quem quiser ir e voltar no mesmo dia, né, basta chegar antes das 8 da manhã nas portarias, faz um pequeno cadastro lá, né, com os seus dados, e aí é liberada a entrada, fornecida várias orientações pelo porteiro, né, não poder entrar com bebida alcoólica, não poder entrar com animais domésticos, entre outras orientações, e aí a pessoa pode acessar o pico e sair no mesmo dia. Quem optar por ficar nos acampamentos, pernoitar nos acampamentos, nós temos 4, 2 pela portaria de Alto Caparaó e 2 acessados pela portaria de Pedra Menina, aí tem que fazer uma reserva se for nos fins de semana e feriados. Sendo durante a semana também é tranquilo, conseguindo chegar na portaria lá, já vai acessar o acampamento. Mas, repetindo, para fins de semana e feriados, tem que entrar no site do parque e fazer a sua reserva. A gente faz, inclusive, reserva para 2 meses de antecedência. Né, de tão disputado que são vagas limitadas, né, são 100 vagas para cada acampamento, então a gente orienta o pessoal com pelo menos 2 meses de antecedência, já entrar no site, planejar a sua viagem e fazer a reserva do acampamento, se for no fim de semana e feriado. Pois é, eu posso fazer um convite aqui, Carlos, você me autoriza a convidar as pessoas para ir conhecer, né, talvez não aguenta subir o pico, igual eu hoje não aguento mais, depois de 8 subidas. Certo, né? Por favor, pode fazer o convite. Quase morri 4 vezes e passei mal nas outras 4. Mentira, gente. Pode ir que é tranquilo. Mas eu convido você aí de casa, que tem vontade de conhecer, que nunca foi, mesmo que não suba no pico, vá lá conhecer o acampamento, chega lá na Cachoeira dos 7 Pilões, na Cachoeira do Aurélio, da Farofa. Estou falando, puxando sardinha para o nosso lado, tá, Carlos? Correto, claro. Tem condição de ir de carro até lá, né, Carlos? E é lindo demais, gente. Aproveita esse friozinho gostoso aí. Deve não, é melhor ainda. Ah, vou lá sentir frio? Vá conhecer as belezas que nós temos aqui do nosso lado, no nosso quintal, gente. A gente fica olhando aí esse monte de Jericoacoara, Foz do Iguaçu, que não sei o que, enche os olhos. Vamos encher os olhos com o que nós temos de lindo e perfeito ao nosso lado, né, Carlos? Concorda comigo? Não, com certeza, reforço o convite, né? É uma experiência única visitar o Parque Nacional do Caparaó. Este parque é um dos poucos parques de montanha do Brasil. Então, que tem aquela experiência de você escalar uma montanha, subir até um pico. São poucos parques que proporcionam essa experiência. Então, será uma experiência única para qualquer um que vier aqui. Vindo nessa época agora, venha bem agasalhado, planeje bem a sua viagem para que tenha uma boa experiência, né? Eu também já passei bastante frio lá no pico, lá, pegando temperaturas negativas. E realmente me descuidei um pouco com o agasalho, senti muito frio. E aí a experiência não foi tão boa, que você fica esperando o sol nascer para ver se esquenta um pouco, né? Mas não esquenta não. Não esquenta não. Mas é muito bom. A gente chega lá em cima, gente, a sensação, né, Carlos? O que eu tô fazendo aqui, gente? Por que eu não tô na minha casa, na coberta? A hora que você chega aqui embaixo, nossa, eu quero voltar, é lindo demais. Desse jeito assim, mesmo, né? Exatamente, todo mundo vai falar a mesma coisa. Tá lá em cima, sentindo aquele frio, nossa, podia estar em casa na minha caminha. A hora que desce, a vontade de subir é ainda maior. Né? Especialmente para quem vai ver o nascer do sol, né, melhor dizendo, ele sobe à noite, então ele chega lá no escuro. Então, quem nunca foi, né, e está sendo a primeira vez, não vê nada. Quando o sol nasce e clareia toda a paisagem, é deslumbrante. É deslumbrante. Assim, a pessoa fica encantada. Ela vê que valeu a pena todo o esforço, todo o frio, todo o sacrifício que passou, mas é deslumbrante a visão. É uma coisa assim que leva para o resto da vida e com certeza a maioria sempre volta, sempre retorna, né? Verdade. Eu vou retornar um dia ainda, né? Vamos preparar psicologicamente e fisicamente para poder subir.
O crescimento do turismo em nossa região, principalmente nos municípios de Espero Feliz e Dores do Rio Preto, cresceu muito nos últimos anos, Carlos. A cada dia, inúmeros empreendimentos estão surgindo. Pousadas, restaurantes, cafeterias, que além das belezas naturais e dos cafés especiais, atraem inúmeros turistas. Como você avalia esse crescimento? Está sendo de forma ordenada? Olha, estou completando, né, agora 1 ano que eu estou aqui na região do Caparaó, né, à frente da administração do parque. Isso aí sempre tem os dois lados, né? Preponderantemente eu vejo o lado positivo, né, do crescimento dos visitantes, né, como eu já falei antes, para a cadeia produtiva do turismo, essa cadeia econômica tão importante aqui para a região e que vem crescendo ano a ano, né? Por outro lado, com certeza nós vemos com preocupação a questão da especulação imobiliária. Então tem muita gente que às vezes vem, né, visita, acha lindo, eu quero morar aqui também, quero ter uma casa aqui para vir. E aí começa a haver loteamentos, começa a haver uma proliferação de construções e intervenções que acaba impactando, inclusive, a qualidade ambiental do local, que tanto atrai as pessoas, né? Aumenta o número de lixo. Exatamente, né? Lixo, intervenções que geram assoreamentos, né, e supressão de vegetação nativa. Então, assim, aí a gente a gente destaca, né, faz até um pedido para as prefeituras para estarem atentas. Algumas já estão, né, como a Prefeitura de Dores do Rio Preto, é uma prefeitura que tem uma Secretaria de Meio Ambiente muito atuante e que procura fazer esse ordenamento da melhor maneira possível, porque eles sabem do impacto a médio e longo prazo, impacto negativo, se isso acontecer de forma desordenada. Mas aí a gente pede para todas as prefeituras, né, do entorno do Parque do Caparaó, que fortaleçam as suas secretarias de meio ambiente, para que haja um ordenamento dessa ocupação do entorno, para que a gente não perca a qualidade ambiental que existe aqui hoje, que é o que atrai o turista, o visitante, né? Precisa existir essas multas, essas coisas assim, de chegar junto. O cara tá lá, vai desmatar para poder construir, né? Vai construir ao lado do córrego, né? Vai tirar as plantas, Exato. Vai colocar num barranco, né? Eu já Exato. falei aqui algumas vezes aqui, a gente tem que ficar de olho mesmo. Você vê Petrópolis, lindo, maravilhoso, vai lá ver o que aconteceu com o tempo, né? Então, a gente pensa muito no bonito, mas tem que pensar que coisas ruins podem acontecer no futuro se não tiver a organização. Exato. Aqui mesmo em 2020 nós tivemos um evento, né? Uma catástrofe ambiental, que inclusive o parque ficou fechado a Porta de Pedra Menina, porque houve uma destruição muito grande. Impossibilitado de subir, né? Pelo excesso de água. Então a gente tem que entender, principalmente, né, já que estamos, né, estamos aqui por causa do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos passando, os cientistas já vêm alertando há muitos anos para o processo de alteração climática. As mudanças climáticas estão ocorrendo, especialmente intensificadas pela ação humana, pela poluição que é gerada, né, pelas intervenções humanas na natureza. E esses tipos de eventos, infelizmente, a tendência é que eles ocorram com mais frequência, né? Por exemplo, igual aconteceu aqui, uma quantidade muito grande de chuva, uma pluviosidade altíssima ocorrendo em um período curto de tempo. Dificilmente uma região consegue passar incólume, ilesa, por um evento desse, e foi o que aconteceu aqui em 2020. E nós temos aqui na região do Caparaó uma topografia acidentada e muitos locais com solo raso. E aí a pessoa constrói em cima daquilo lá, dá uma chuva muito forte, encharca aquela camada rasa de solo, embaixo é rocha, o solo desliza, né? Então pode causar inclusive uma catástrofe humana, né? Não só para quem está construindo sem cuidado, sem um estudo, sem uma avaliação, planejamento adequado nas áreas, nos barrancos, nas áreas topográficas, como quem está embaixo também, né? Que pode ser impactado. Então é preciso as prefeituras estarem atentas para que outros eventos, né? Caso ocorram outros eventos como 2020 de muita chuva, mas o impacto não seja tão negativo, tão catastrófico como ocorreu naquela época, né? E a gente está vendo que está acontecendo em todas as regiões, várias regiões do Brasil. Esse ano foi em São Paulo, região de São Sebastião, né, região da Serra do Mar, também com topografia acidentada, um excesso de chuvas em um período muito curto, o solo cedeu, escorregou e carregou casas, né, matou pessoas, causou um desastre ambiental muito grande. Então temos que estar atentos, isso é sério e é importante essa preocupação, né? E aqui, como a gente falou no início, você repetiu agora, aí a questão da fiscalização. Infelizmente, nem todas as pessoas vão ter a consciência e a sensibilidade para procurar desde o início fazer da forma correta. Algumas vão querer, por N número de razões, fazer da forma inadequada, e aí a fiscalização é importante para coibir nessas pessoas.
Pois é, gente, conversando aqui com o Carlos Henrique Bernardes, chefe do Parque Nacional do Caparaó, quero agradecê-lo por estar aqui trazendo esse assunto tão importante, né, sobre o meio ambiente aqui no entorno do Parque Nacional do Caparaó, né, e desejar tudo de bom para você, que Deus continue te dando firmeza, sabedoria e muito calor, né, para tomar conta do Parque Nacional do Caparaó, que Deus abençoe toda a equipe e muito obrigado por estar aqui trazendo essas informações importantes. E a Rádio Café está aí à disposição do Parque Nacional para poder estar divulgando e ajudando, contribuindo nas ações. Ok, a gente agradece a Rádio Café pela oportunidade. Acho que sempre será um prazer, uma satisfação estarmos aqui, né, sempre que vocês convidarem e a nossa agenda permitir, porque é muito importante levar essas informações de qualidade, né, para a população, especialmente com relação ao meio ambiente, com relação ao Parque Nacional do Caparaó. Então, para a gente é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de estar aqui e levando essas informações para toda a população que está ouvindo essa rádio aí fantástica. Então tá bom, obrigado, meu amigo. Considerações finais aí sendo feitas e nós agradecemos a você pelo carinho, pela audiência, tá bom? Essa entrevista vai voltar ao ar hoje às 18h20, tá? Para você ouvir novamente ou indicar as pessoas para poder estar ouvindo com a gente e também estará disponível no nosso YouTube, tá? E no site. Muito obrigado, Carlos, e vá com Deus, vá em paz, se precisar da gente, estamos juntos. Mais uma vez, obrigado e um forte abraço para todos. Você está ouvindo Café da 98, do jeito que você gosta.